A paz do Senhor, irmãos, que o amor de Jesus esteja com cada um de vocês, que Ele os abençoe, Ele os guarde, né? Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, que Ele venha nos trazer a elucidação desta palavra, desta mensagem que eu quero compartilhar com vocês que o Senhor falou comigo. Amém? Se encontra em Marcos 12, do 41 ao 44. E a palavra do Senhor diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos do local que Jesus estava. Jesus ele se assentou ali na parte exterior do templo, que era a parte destinada ao depósito das ofertas. Esse lugar ele era conhecido como as trombetas, eram 13 caixas de coleta. Dessas caixas existiam caixas que eram destinadas para as ofertas voluntárias, existiam caixas que eram destinadas para as ofertas obrigatórias, para a ordenança que se cumpria ali, que vinha da cultura daquele povo, da cultura judaica. Então, Jesus observava aquele povo, observava o que eles estavam fazendo, né? E quando nós falamos em observar, Jesus, ele analisava. Jesus, ele media. Jesus, ele refletia sobre a situação daquele povo que estava ali, ofertando. Jesus, ele dava juízo de valor sobre aquelas ações. Sabe, Jesus, ele olhava cada um. Ele observava cada um. Ele refletia sobre cada um, porque somente ele poderia conhecer a intenção do coração de cada um que ali estava. E ali Jesus vê, ele observa, naquele local, ele observa o rico. Aquele rico que chega e deposita ali grandes quantias. E ele observa também a viúva. A viúva que além de estar só, ela ainda era pobre. E ele fala assim que aquela viúva, ela depositou 2 pequenas moedas, que correspondiam ao quadrante. Se nós trazermos hoje para os nossos dias, esse quadrante, ele corresponde a centavos, é um valor de baixa recurso financeiro, não tem muita valia, de pouca valia. Mas, quando a gente olha para a vida da viúva, a gente vê que essas viúvas, elas eram destituídas de cuidado, elas eram desamparadas. Apesar de ter leis, desde o Antigo Testamento, que fala de proteção das viúvas, de amparar as viúvas. Jesus também aqui, só me engano, no Evangelho de Marcos, alguns capítulos antes, fala assim que Jesus ele recrimina os mestres da lei, os escribas, que eram aqueles que conheciam, que estudavam as leis. E ele fala assim, olha, vocês devoram a casa das viúvas. Elas eram enganadas, né? Elas, além de ser pobres, a situação que elas estavam, elas ainda eram desprotegidas, né? E ali aquela viúva leva o seu pequeno valor. Ela leva as 2 pequenas moedas dela, enquanto os ricos levam grandes quantias. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que Jesus, ele é maravilhoso. Ele olha esse cenário, quando nós olhamos com os nossos olhos e pesamos qual é a maior oferta. O homem olha pelo valor financeiro. A maior oferta é aquela da grande quantia.
E a menor oferta é aquela das 2 moedas. E Jesus estava ali com seus discípulos e ele estava ensinando eles. E em certo momento fala assim que Jesus chamou os seus discípulos. E quando ele chama os seus discípulos, ele passa a ensinar qual é a visão do reino de Deus. Qual é a visão que o Senhor olha para aquilo que doamos, para aquilo que entregamos para Ele. E Jesus fala para os discípulos assim, tá vendo ali? Tá vendo essa situação? Tá vendo esse cenário? Sabe qual tem mais valor? E Jesus fala assim, aquele que tem mais valor é o da viúva. Ela deu mais do que todos esses que ofertaram aqui. Porque o rico deu aquilo que sobrava. Deu grandes quantias, mas era o que sobrava. Porque Jesus conseguia ver qual era o intento do coração daqueles ricos. Qual era o intento do coração daquelas pessoas que estavam ali doando grandes quantias. Mas da mesma forma, Jesus também via qual era a intenção do coração daquela viúva. Jesus conhecia a situação dela, Jesus conhecia a sua vida, Jesus conhecia a sua história e sabia que aquelas 2 moedas eram tudo que aquela viúva possuía. Era o seu sustento. Era o que ela tinha para poder talvez se alimentar, para poder se manter naquele dia. Mas ela ali, ela entregou o seu tudo. Por isso que Jesus fala, esta viúva, ela ofertou, ela deu muito mais do que todos os outros. Quando o rico dá, quando ele oferta, possivelmente ele tem ofertado por protocolo, por cumprir ali o ritual que tinha, o ritual da entrega do dinheiro, das ofertas obrigatórias, ou até mesmo para se gabar, né, daquela quantia que ele estava dando. Mas a viúva chega ali e ela entrega suas 2 pequenas moedas. Mas junto com isso, irmãos, eu vejo, para ser a maior, ela entregou o seu amor a Deus. Ela entregou a sua devoção a Deus. Ela entregou o seu tudo a Deus. Ela entregou a sua dedicação. Ela entregou toda a sua vida a Deus. Em gratidão e em fé. Essa é a maior oferta. Porque essa oferta, o valor desta oferta, o que pesa nela é a gratidão e a fé. Porque ali ela é grata a Deus por tudo que Deus o deu. Por tudo que Deus deu a ela. Que ela devolve tudo a Deus. E também confiando que mesmo ela entregando tudo, ela sabia que era Deus quem estava cuidando dela. Ela confiava que o Senhor era quem cuidava dela. Ela poderia estar dando todo o sustento que ela tinha naquele momento, mas ela sabia que a vida dela dependia de Deus. A vida dela dependia de Deus. E ali ela colocou em prática o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre toda circunstância, sobre toda situação. Ela entregou ali o seu tudo a Deus. Irmãos, eu quero trazer essa mensagem para nós nesta noite, ou nessa tarde, né? Ou nesse dia, quando você estiver ouvindo essa mensagem. Que a nossa oferta, ela é destinada a Deus. Toda oferta feita de coração, ela é destinada a Deus. Nós podemos ofertar não só os recursos financeiros, mas nós podemos ofertar o nosso tempo, o nosso amor a Deus, a nossa dedicação a Ele. Podemos ofertar o nosso tempo ao próximo, nós podemos ofertar os dons, os talentos para o serviço da casa do Senhor. Mas nós também podemos ofertar e principalmente
nosso tempo de dedicação ao Senhor. Ao Senhor. E aqui eu trago para os irmãos. Nós temos ofertado o que para o Senhor? Nós temos ofertado o que nos sobra? Ou nós temos ofertado a integralidade da nossa vida? Quando nós falamos de oferta, a oferta ela é baseada na doutrina teológica da mordomia cristã. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo. Tudo foi feito por Deus. Tudo é Ele quem nos dá. E se é dele, Ele nos deu para administrarmos aquilo que é dele. Então, seja o nosso tempo, seja a nossa adoração, seja com os nossos recursos materiais, seja com os nossos recursos físicos, seja com o nosso ouvido para ouvir o nosso irmão, seja com os nossos joelhos para dobrarmos, para orarmos para o nosso irmão, aquilo que nós ofertarmos para a obra de Deus. Tudo que nós temos é para o serviço dele. Tudo é para ele. Até Davi, quando ele estava em 1 Crônicas 29, quando Davi ele ofertou para a construção do templo, e ele convocou todo o povo para também ofertar, e ele se alegrou, tanto ele quanto o povo se alegrava muito de poder ofertar, ofertavam com amor, a intenção do seu coração era ofertar com amor, eles davam aquilo que eles estavam dando com amor. Davi, ele reconhece assim, e fala desta forma, ele ora desta forma com alegria ao Senhor, fala assim: porque quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. A nossa oferta, ela é o fruto do nosso coração generoso. Nós somente devolvemos aquilo que o Senhor nos deu. Seja o nosso tempo, seja os nossos recursos materiais, seja o nosso serviço, seja a nossa habilidade, seja na execução do dom, do talento, da habilidade que o Senhor te deu para o serviço da obra. O que você tem ofertado? O que nós temos ofertado? E principalmente, qual é a intenção do nosso coração quando nós entregamos isso diante do Senhor? Assim como o Senhor observava a viúva e o rico e todos aqueles que estavam ali ofertando, o Senhor também nos observa. Quando nós entregamos, apresentamos algo diante do Senhor ou para Ele, nós estamos dando a Ele aquilo que Ele nos deu para administrar. E Ele sonda a intenção do nosso coração. Ele observa, assim como Ele observou aquela situação. Ele mede. Ele verifica com qual intenção nós estamos dando. Qual é a qualidade daquilo que estamos dando. E eu trago essa mensagem, irmãos, para nós refletirmos. Porque o Senhor trouxe ao meu coração para que eu refletisse. Qual é o valor do que eu tenho dado ao Senhor? Qual é o valor do que eu tenho dado para os meus irmãos? Qual é o valor do que eu tenho dado para a obra do Senhor e para o seu serviço? Seja qualquer tipo de bem que eu esteja doando, de preciosidade que o Senhor me deu para doar, das minhas habilidades, do meu serviço, do meu tempo, do meu amor, do meu recurso financeiro. Qual é a qualidade? Como estou dando? Estou dando com grande valor, com gratidão e fé, sabendo que é por Deus e para Ele, em gratidão a tudo que Ele tem me dado, a tudo que Ele tem me concedido, sabendo que tudo provém dEle e tudo é para Ele e para a glória do nome dEle. Sabemos, irmãos, para finalizar essa mensagem, que a oferta
ela requer sacrifício. A oferta que agrada o Senhor tem que me custar. Não é o pouco que sobra. Porque o Senhor falou, aquilo que sobra, aquilo que não custa, isso não é agradável ao Senhor. O que agrada ao Senhor é quando vê a dedicação do nosso coração e a entrega total e incondicional a Ele. E é isso que o Senhor está pedindo de nós, que nós entregamos aquilo que nos custa. Aquilo que nos custa amor, aquilo que nos custa tempo de dedicação, a nossa adoração a Ele. Sabe por quê? A oferta ela só vai ser, aquilo que entregamos ao Senhor, ela vai ser aceita ao Senhor quando ela for de todo o coração. E ela vai ser recebida. Ela vai ser queimada e vai ter o aroma suave perante o Senhor. E quando a oferta é recebida, nós vemos ali, né, o Jesus é o nosso sacrifício vivo. Hoje nós não, né, até mesmo nós não vemos, né, a questão do sacrifício vivo, porque Jesus, ele é o sacrifício vivo. Mas quando aquelas ofertas eram apresentadas no Antigo Testamento, quando elas eram queimadas à presença do Senhor, quando era aceita, queimava-se, aquilo era aceita, a presença do Senhor se manifestava. E eu trago aqui para mim e para você, quando nós apresentamos o nosso tudo, incondicionalmente, com valores de gratidão e de fé e de amor a Deus por tudo que Ele nos tem concedido. O Senhor recebe a nossa oferta, ela é queimada e sobe o aroma suave que o Senhor recebe. E ali, na nossa vida, nós podemos ver a presença do Senhor. Nós podemos ver o seu agir. Nós podemos ver que o Senhor se manifesta no nosso meio. E eu quero deixar com os irmãos esse clamor. Eu clamo aos irmãos. Que os irmãos doem. Entregue ao Senhor tudo que vocês têm. Aproveite para se entregar ao Senhor, para se derramar na presença dEle. Aproveite para se entregar para a obra do Senhor. Volte o seu tempo, não para você. Volte os seus olhos, não para você. Volte a sua dedicação, não para você. Entregue tudo ao Senhor incondicionalmente e será recebida a sua vida em nome de Jesus. Entregue o seu tudo, avalie qual é o valor da tua oferta, qual é o valor da sua entrega. E o Senhor recebe aquela que tem grande valor, mas aos olhos dele. Amém? Eu louvo ao Senhor por ter nos dado a graça de nos comunicarmos através da internet, de estarmos próximos através da internet. Mas eu peço aos irmãos que ouçam essa palavra, que meditem sobre ela, que clamem ao Espírito Santo para que continue a falar ao seu coração. Qual é o valor da sua oferta e da minha oferta perante ao Senhor? Amém? Eu louvo o Senhor. Deus abençoe a todos. Um grande beijo, um abraço em toda a família. Deus abençoe e logo mais estaremos juntos. Amém? Beijo, fiquem com Deus e na paz do Senhor.